Olá pessoal, bem-vindos à Fábrica de Inglês. Hoje vamos fazer dicas para falar inglês número 7. E o assunto é fundamental, muito importante, porque há grandes enganos em relação a esse assunto. Que o assunto é como adquirir vocabulário. Vocabulário. Então, tem 1 milhão de palavras em inglês, segundo o dicionário Oxford. Na realidade a gente usa em torno de 25 mil em português e em torno de 75 mil em inglês, mais de 3 vezes o número de palavras que a gente usa no dia a dia em inglês. Puxa, precisa aprender tudo isso? Vocês vão aprender uma grande parte, vão aprender para o resto da vida. Eu aprendo palavras em inglês, falo fluentemente, não tem problema nenhum. Continuo aprendendo palavras em inglês, assim como continuo aprendendo palavras em português também. Tá? Vocabulário é a perna mais extensa de aprender a falar um idioma de um jeito legal, né? Você possa realmente dominar, enfim. Muito bem, agora, a questão do vocabulário, ela está muito enganada, ela não está bem definida, então vamos fazer isso aqui no Dicas para Falar Inglês número 7. Vamos falar primeiro do que não funciona em termos de vocabulário para aprender a falar um outro idioma, tá? O que não funciona, tem muita coisa que não funciona. Também vamos ver o que é vocabulário. O que é isso? Como é que quer dizer vocabulário? A questão do som, que é fundamental e que não é levado em consideração quando você quer adquirir uma palavra nova. Tá? E também uma coisa mais técnica, de onde virá esse vocabulário? Vem de filme? Vem de aula? Vem do quê? Tá? De onde que vem o vocabulário? Qual é a sua fonte principal de vocabulário? As 1000 palavras que o cara falou? Vamos ver. Ok. E também eu vou passar para vocês 2 técnicas fundamentais, muito importantes. Eu acho que com essas 2 está ótimo, tá? De aquisição de vocabulário. Então vamos aqui ver primeiro o que não funciona. E não funciona mesmo, hein? Pode crer. Muito bem. Uma das coisas que não funciona é sons errados. Se o som estiver errado, não rola. Você não captura a palavra, você nunca vai ouvir essa palavra sendo pronunciada para você praticar ela. O som errado é que nem em vez de falar gato, você aprender a falar gueto. Isso aqui é o quê? É o tal, né? Um gato. Aí você fala, como é que fala em inglês? É gato. Escreve assim, ó, cat, porque a gente usa texto para aprender a falar. Aqui no Brasil. C-A-T, cat, cat. Então, gato em inglês é parecido, ó, G e K, cat, né? Beleza. É nada, não é outro som. É outro som, simplesmente, paft, é outro som, é cat, K, não K, K, não é A, é A. Mas é tão parecido, não é nada parecido. Assim como gato e ghetto não são sons diferentes. Só que com o inglês a gente não tem familiaridade com esse som A, porque ele não existe em português, A, não é A. É A. Nossa, muito parecido. Não é parecido, é bem diferente, tá? E aí o cara fala, não é cat, não, é cat, cat, porque é inglês. Bota um jeitão de inglês, cat. E não é, cat não tem em inglês, ou se tem, sei lá onde é que tá. Tem ketchup, aquele negócio de botar no hot dogs, tá? Ketchup, molho de tomate. Ok, sons errados. Outra coisa, palavras isoladas. Esse é outro também, é que nem o carro não tem motor, não vai andar também, tá? Palavras isoladas. Não pode. As palavras não são isoladas. Não é que elas não são isoladas. Palavra, na realidade, sabe o que é? Não existe na fala. Existe palavra onde? Para poder escrever. Para poder escrever. A palavra só foi gerado, só apareceu palavra na humanidade quando apareceu isso aqui. Caneta, texto, livro, papel. Escrita. A palavra só é escrita, ela não é falada. Nós não falamos palavras. Não falamos palavra. Nós falamos sons. Fazemos sons, produzimos sons vocais humanos que são geniais, tem uma genética, tem uma imitação da natureza perfeita, a gente fala, nossa, é uma coisa muito interessante, sim, mas não tem palavras dentro do que a gente fala.
Ah, tem palavras, porque aí eu posso escrever. Mas isso é uma sacada da gramática, dos caras que começaram a escrever lá para trás, há mais de 500 anos atrás, lá nos mosteiros, etc e tal. Muito bela sacada, tudo bem, dá para escrever, mas não dá para falar por palavra. E muito menos aprender um idioma por palavras. Você vai montar um montão de palavras, depois juntar elas. Grande bobagem. Não existe palavra isolada. Não existe palavra e muito menos isolada para você aprender a falar um idioma. Não existe. E o outro motivo de dificuldade, o que não funciona, é desconhecer o que significa vocabulário. O que significa, como é que é você realmente trazer. Sim, porque você pode querer trazer uma palavra. Como é que fala borracha em inglês? Esse objeto aqui, né? Uma borracha de apagar. Ah, eu quero uma borracha. Onde é que está minha borracha? Onde é que está minha borracha? Eu quero falar isso, não sei a palavra borracha. Parece difícil. Mas se você tiver fluência, em primeiro lugar, já tiver outras coisas, outros enunciados, outras frases, outras perguntas, respostas, fluentemente, como uma criança faz em português para adquirir a sua própria fala, ela elabora coisas inteiras, ela não pega palavras e junta. E nós também, não tem outro jeito, nós não vamos pegar palavras e juntar. Não é assim que faz, tá? Então é preciso colocar a coisa dentro de uma fluência, tá? Você quer saber borracha? Como é que é? Rubber, tá bom, rubber. Aí você tem isso e fica com ela guardada lá para quando aparecer a oportunidade de usar? Não, você já tem uma fluência. E rubber que você pegou, viu, onde quer que seja, no dicionário, ou alguém te falou, ou você viu alguém mencionando, enfim, tudo isso, você já coloca lá dentro. Se você tiver já previamente a fluência. A fluência vem antes do significado da palavra? Vem. Como para a criança também vem. Tá? Joãozinho está engatinhando na sala e a mãe está falando para o pai assim: mas meu bem, você não foi no banco, pô? E o Joãozinho vai... Demora um tempinho para localizar aquele ritmo e localiza ele direitinho, certinho. Fala... Ele fala assim. Ele estabelece aqueles ritmos. Em primeiro lugar, antes até dos significados, e muitíssimo antes das palavras. Que ele vai tomar conhecimento só depois quando 6, 7, 8 anos que ele está escrevendo já. Tá? A palavra não existe para aprender a falar. Verdade. Então como é que faz? Bota na fluência. Por exemplo, cadê minha borracha? Né? Ou, cadê minhas canetas? Eu tenho 2 canetas, marcadores, markers. Né? Na ferramenta Structure, há pouco tempo atrás apareceu este ritmo. Where are my keys? Alguém pode lembrar. Lembrar não, pode ter a impressão lá. Deve ter, inclusive. Where are my keys? Where are my keys? Aí isso aqui chama markers. Bota lá na frase. Diga, where are my keys? Pode dizer, where are my keys? Já deve ter lá, se fizeram ferramenta Structure de algumas aulas atrás. Dura, dura muito. Cadê minhas chaves? Where are my keys? Diga baixinho se quiser. Where are my keys? Agora pega markers, que são os marcadores. Where are my markers? Where are my markers? Where are my markers? Baixinho isso é mais fácil. Where are my markers? Where are my pens? Where are my pencils? Cadê meus lápis? E muitos outros ritmos que vão ter a palavra pencil, marker, rubber. E uma borracha só. Where is my rubber? Moleza, se tiver fluência. Se vocês não tiverem influência logo no início, essas palavras não vão entrar, elas vão bater e se ficar, vão ficar como memória. E quero ver alguém memorizar 75 mil coisas. Né? Pode esquecer, não é assim que faz. Ok. E a criança não faz assim, é a nossa garantia para aprender seu próprio idioma. O que é vocabulário? Vocabulário, um vocábulo. O que é um vocábulo? Um vocábulo é uma palavra. Então, vocabulário é um montão de palavras. Para que serve? Para dicionário, para escrever alguma coisa, para poder escrever alguma coisa bacana, usando a palavra certinha, etc e tal. É muito mais para escrever do que para falar. Principalmente aprender a falar. Tá? Um vocábulo é uma palavra e um vocabulário é a mesma coisa que um dicionário. Tá? Nós não falamos por dicionário. Nós falamos há muito tempo atrás, muito antes, mas muito antes, não tem nem comparação. Há mais de 100 mil anos que nós, seres humanos, falamos um montão de coisa.
Falou, tinha civilizações com exércitos, economia, agricultura, comércio, né? Tinha uma memória que não era em papel. As pessoas não escreviam. Onde ficava? Aqui. A linguagem ela é muito grudenta, ela dura. Sabe aquelas musiquinhas que você não consegue esquecer? É um sintoma desse grudento, dessa qualidade de ser grudenta do som vocal. Tá? A gente não é que lembra, tá lá a impressão sonora daquilo, tá bom? A gente fala há mais de 100 mil anos, nunca usamos papel, usamos nos últimos poucos anos, graças ao Gutenberg que inventou a imprensa, tá? Essa maquininha aqui, que hoje em dia é uma coisa muito maior, tá? E que produz milhões de letras, palavras, papéis, jornais, tudo, tá? Agora a internet também, mais ainda, né? Agora este cara já falava e nunca soube escrever, e já falava, estava construindo, não era um papo como que tem hoje, mas falava, estava construindo e veio uma evolução, depende da opinião de cada um, do que esse cara falava como linguagem humana e é o que nós falamos hoje em dia. Então não se engane com as palavras, elas não podem ser isoladas, elas não têm significado isoladas, tá? A palavra isolada ela não é nada, ela não tem significado nenhum. Tá? O significado, falando nisso, o significado das coisas, ele não é da coisa em si, ele é da relação com outras coisas. O significado de uma coisa vem da relação dessa coisa com outras. É aí que está o significado, não dela sozinha. Ah, mas gato é cat. Tudo bem. Isso é tradução, é outra coisa. Não serve para você adquirir uma linguagem, para você passar a usar uma linguagem. A linguagem está toda associada com coisas, às vezes com uma realidade que tem lá, que você está descrevendo em palavras, mas a frase em si, a coisa que você diz, seja a pergunta, seja a resposta, ou seja a observação, ela vem sempre concatenada com outras coisas. Uma coisa só não tem significado sozinha. Pensa, por exemplo, se todo mundo fosse mulher. Todo mundo, não tem homem e mulher, não existe, é só mulher que tem. Sabe o que some? Mulher. Não tem mais mulher. Por quê? Porque todo mundo é mulher, por que eu vou falar, ó, mulher? Dia e noite, se só for tudo de noite, sumir o sol, ficar sempre de noite, a noite própria noite some. Por quê? A noite está relacionada com outras coisas. A mulher está relacionada com outras coisas, com outras condições, outros gêneros, né? Então, na técnica, para eu adquirir um significado, também eu tenho que obedecer essa realidade de que a relação entre as coisas é que é importante, não o significado daquela coisa sozinha. É bem importante, tecnicamente falando isso, tá? Não é uma teoria filosófica. E então nós não usamos palavras nunca na fábrica de inglês? Claro que usamos mais do que em outros cursos, inclusive. Alfabetizamos em inglês em tempo recorde, tá bom? Na ferramenta Sound, por exemplo, tá? Direitinho, e tem que ficar bacana o som, hein? Bacana não, certo, aquele som. Para que o meu sistema absorva, possa imediatamente fazer as relações com outras coisas e dizer, well, this beautiful lake, this one. Um belo lago esse aqui. Lake, no caso, sei lá, é um exemplo só. E na ferramenta Structure, nós fazemos exatamente isso. Nós pegamos as palavras que estão escritas e jogamos ela para onde? Para a fala. Jogamos elas para a fala. Através do quê? Do ritmo, da fluência. Uma coisa sem ritmo não existe também. Se eu chegar numa loja que tem um negócio e falar assim, o senhor tem maçã? Maçã? O que é maçã? O ritmo quebrou de maçã, papã, ficou né? Quebrou a fluência da coisa. De uma palavrinha, tem fluência, maçã, né? E não maçã. Mudou a fluência, mudou o som, mudou a palavra, mudou tudo, não vai entrar aquilo, mas é importante o som, então, pronúncia e fluência não tem diferença nenhuma, que parece de pronúncia e fluência, o que é pronúncia? Pronúncia de uma letra, pronúncia de uma palavra, pronúncia de uma sílaba, pronúncia. E fluência? Fluência é pronúncia, e fluência é som. Se o som não for fluente, ele não é o som correto. Então nós temos que adquirir os sons corretos. Então nós temos que adquirir a fluência em primeiro lugar, como também a criança faz, para aprender o seu próprio idioma.
Muito fácil assim. Se você quiser pegar um montão de palavra, nossa senhora, né? E colocar e depois juntar, poxa vida, é que nem você está querendo, como diz assim um clipezinho que tem no nosso canal no YouTube, né? O cara tentando beber água e dá um copo de gelo para ele, né? Com as itens da água. A água é fluente por natureza, assim como a linguagem é fluente por natureza. Se não for fluente, não é linguagem, é informação. Se a água não for fluente por natureza, como ela é por natureza, ela é outra coisa. É vapor, é gelo, sei lá eu. É outro estado na água é outro estado da matéria. Na linguagem, você quebrar tudo em palavras é outra coisa completamente diferente. Não é o estado da linguagem que está assim. Pode até ser, mas não é linguagem, é informação. E serve para escrever. Só. Não serve para aprender a falar. Pode-se usar texto para aprender a falar, mas tem que usar alguma ferramenta para poder usar o texto e transformá-lo em elemento que possa ajudar você a aprender a falar. Que é o que faz a ferramenta Structure, principalmente, a ferramenta Comprehension também, tá bom? Não dá para beber cubo de gelo. E não dá para aprender, assimilar, digerir a linguagem por meio de palavras. Mas mesmo assim, de onde virá o tal vocabulário, né? Aquele lá, do rubber, marker, etc. De onde virá? Qual é a fonte desse vocabulário? É preciso saber isso. Texto em inglês é a parte principal para adquirir vocabulário. Tá? Você pode fazer aulas, pode fazer filmes, pode ver filmes, né? Pode ter conversa, música, internet, viagens, um montão de coisa. Instruções, cartazes, sei lá. Vai vir de várias formas. Até numa nota de $1 dá para você treinar. Se os sons daquelas palavras estiverem certos. Texto em inglês é a fonte principal. De longe, até maior a proporção. Texto em inglês. Então temos que usar texto em inglês. Puxa, mas eu não entendo nada quando eu vejo um texto em inglês, eu entendo pouco, né? Mas tem que usar algumas técnicas. Primeiro, aquela de não isolar a palavra, né? Colocar a palavra novamente, quando colocaram no texto, elas separaram a palavra, ela ficou separada, ela não era separada, porque o texto representa uma coisa que está sendo falada, ou que foi falada, ou que pode ser falada. O texto é fala simbolizada, apenas simbolizada. O som é concreto, hein? E esse som está mexendo uma parte física minha, que é a minha mão. E mexe, se for de um determinado som, quebra coisas. Tá? A luz, o texto é luz. É por isso que é preto sobre o branco, em geral, para você poder ver bem, é luz. A luz é muito mais volátil, ela não tem solidez, ela não fica. O som fica, que é físico. Ok, colocar a palavra então de novo em contexto, de onde ela sempre esteve, né? E foi colocada separada em palavras para poder colocar em cima de um texto, entenderam? Os cursos vendem textos. O lucro principal de um curso não é o que ele ganha em cima do professor, não é o que ele ganha, é os livros que ele vende. Um curso, esses grandes cursos, convencionalíssimos que tem, blá, 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 eles vendem livros através do cara que comprou a franquia, tá? Tem um montão de escolinha lá, não é tudo é de um dono só. Ele vende a franquia para aquelas escolas, milhares espalhadas no mundo inteiro, no Brasil. E o que eles vendem? Principalmente o livro. Tradicionalmente é assim, agora tem outros tipos de escola. Que é o lucro principal do cara, tá? É aí que ele ganha. Então, quanto mais livro vender, melhor. Bom, colocar a palavra em contexto totalmente fluente. Isso é fundamental, tá? Então tem que voltar ela à natureza fluente dela. O som, tanto da palavra quanto da frase inteira, seja uma resposta, uma pergunta, uma observação, qualquer coisa, tem que estar correto. Se o som estiver errado, já era. Som, você quer aprender a falar gato e falar jato ou gueto, né? Gueto, não é, o som está errado. E muito errado. O som não está meio errado, um pouco errado. Não, o som ou está certo ou está errado. É como a genética de uma coisa qualquer que você quer comer. A genética da maçã tem que ser maçã, não pode ser de cera. Ah, mas é parecida.
O sistema não vai absorver. Assim como o sistema da fala também não vai absorver um som incorreto. É um código. Os sons vocais humanos são em formato de código, tá? Não são em formato de item. Se estiver assim, eu estiver assim, tanto faz, eu pego e uso. Para que a palavra possa ser usada, possa funcionar, ela tem que estar certa. Ah, então é difícil? Não, ao contrário. Se isso aqui estiver errado, se um código, uma barrinha dessa estiver errada e eu quiser passar no supermercado, no leitor do supermercado, não vai passar. É difícil. Ah, vai ter que ver, aí digita o número, não sei o que, blá, blá, blá. São códigos que nós usamos, códigos vocais sonoros, o que nós usamos para falar. Precisa estar certo. É normal isso. Assim como em português, tudo que eu estou falando está certíssimo. Epa, desculpa, certíssimo. Ah, errei só uma letrinha. Errou uma letra. Erra o número, um número só. Tem 9 números no telefone? Tá. Erra um. Para ver se tem alguma probabilidade, já que os outros acertou tudo, né? Tá quase lá. Por que errou um agora não dá em lugar nenhum? Porque é um código de acesso telefônico. Assim são os sons da nossa linguagem, seja qual for o idioma que a gente fale. O som, então, tem que estar certo, tanto da palavra quanto da frase inteira. E de onde virá o vocabulário? Principalmente de texto escrito. Interessante que a gente tem também técnicas, por exemplo, leitura sem texto. Você está lá com o texto, você pode usar o texto, sim senhor, mas tem que usar alguma técnica para retirar aquele texto e voltar a transformar ele ao seu estado natural, que é fluente. Você tem que fazer leitura sem texto. Tem outro item, outra técnica, aliás, bem interessante, chamada desfocalização. É bem bacana. Porque a coisa é fluente, se você olhar só para ela, você para a fluência, você para o fluxo da linguagem, que é sempre muito fluente, né? E no texto ela está lá parada, vai ficar lá, você fecha o livro, ela continua lá, né? Mas na fala não. E vocês não estão aprendendo a ler, vocês estão aprendendo a falar. Depois que fala, é muito fácil aprender a escrever, aprender a lidar com texto, muito fácil. E pode usar texto para ajudar essa fala que você já tem. Ninguém aprende a escrever antes de aprender a falar. Ninguém. E se tentar, é um fracasso. Se você fizer muito, muito, muito esforço, você consegue um pouco. Geralmente é mentira, né? Eu leio bem inglês, comunico um pouco, comunica nada, né? E vai esquecer aquele pouco que comunica se tirou só do texto, tá? Ok, temos uma ferramenta muito bacana chamada Graded Readers, que são leituras graduadas, que estão graduadas para diferentes tipos de habilidade com o inglês, e de vocabulário também, né? Então tem intermediário, tem elementar também, tá? São livros, às vezes de histórias famosas, filmes, etc., como Men in Black, né? Homens de Preto, e que estão escritos ou reescritos de uma maneira um pouco mais simples, tá? Com menos palavras complicadas, etc. e tal, e divididos em diversos níveis. Eu vou apresentar vários desses para vocês, vou dizer como que compra, onde que arranja isso aqui, tem em sebo também, preço mínimo, né? Pode colecionar isso aqui e ir evoluindo conforme vocês vão adquirindo mais conhecimento. Excelente ferramenta, tem há muito tempo e existem muitos, tá? Também vamos usar dicionário, sim. Dicionário é fundamental, vocês vão usar texto para aprender a falar, vamos usar dicionário. Pode ser dicionário de papel ou digital, existem técnicas para o uso do dicionário. Provavelmente na próxima Dicas para Falar Inglês nós vamos usar essas técnicas e vamos ver como é que usa um dicionário, principalmente o de papel, que eu acho bacana o de papel, tá? Tem um dicionário em papel chamado Password. Eu não sei se eles já digitalizaram esse dicionário, é feito pela Martins Fontes, editora, que esse é um bom dicionário, além do mais ele é feito para falantes do português. Muito bacana, recomendo. Password. Lembrem do som de password, não, tá? Falem isso, password, né? Vocês falarem password, disser password, e principalmente fala password, tira o olho e fala password em voz alta, vocês lembram da palavra. Se vocês só olharem, legal, quer dizer senha em inglês, sim. Legal. E depois, como é que chamava o dicionário mesmo? Os sons humanos grudam muito, fica lá um tempão. Pode-se usar aplicativos do smartphone também, tá? Ok. E um detalhe então,
nós vamos também usar palavras, sim. Vamos usar vocabulário, criar vocabulário. Vários itens de vocabulário, números, filmes, onde vai haver vocabulário, partes do corpo, tempo, dias da semana, meses, comidas, dizer as horas, um montão de coisinha que a gente vai trabalhar, né? Distâncias. Você viaja, você te fala, fica 2 milhas. Dá para andar 2 milhas? Legal? Ou é muito? Vamos ver. E vamos ver também como é que se converte, ou como se para de converter e você já pula para aquelas medições, tipo tamanho de sapato, dinheiro, distâncias, pesos, etc. e tal, já pula dentro das conversões de lá mesmo, não precisa toda hora ficar traduzindo para quilos, para reais, para quilômetros, etc. e tal, quando você viaja. Você já converte lá mesmo, você vê se 2 milhas é muito e 1 milha pode ser pouco. Não precisa converter para quilômetro para saber se é ou não é perto para ir andando, né? Médico, né? Como é que você faz? Quer comprar um remédio? Não consegue. Quer ir numa cabeleireira? Quer falar alguma coisa? Não vai, né? Comprar roupa. Uma série de coisas que a gente vai abordar aqui, mas sempre com essas técnicas, né? De colocar a palavra de volta ao seu ambiente natural, que é o ambiente do som, da fala fluente. Tá bom? Ok, um abraço para vocês, até a próxima então, e bom proveito agora começando a usar esses novos conceitos sobre o que são as palavras, tá bom? Um abraço e até a próxima.